Então, a pergunta é o que é didática da história, e eu fiquei pensando como que eu conseguiria responder essa pergunta, porque o que eu já li e o que eu já pensei sobre isso, bom, muitas das pessoas que eu li foram vocês três. Então, eu fiquei pensando, tá, eu vou repetir o que eles já disseram, mas tem algumas coisas que me interessam nessa definição de didática da história, que são bem particulares, porque por causa das coisas que eu faço e do que eu gosto de estudar. Assim. Então, a primeira ideia assim, é o que eu sempre relaciono essa ideia de didática da história com o que é um professor de história, uma professora de história. E, para mim, isso tem tudo a ver com a ideia da professora, do professor de história como um intelectual transformador, que tem as suas utopias e que quer, simplificando muito, 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 mas dizendo também, acho que muito que é mesmo, mudar o mundo. Então, quando a gente pensa na didática da história, a gente pensa naquelas dicotomias tradicionais entre a relação entre teoria prática, entre a relação entre a história dos historiadores e a história que se produz, que se aprende, que se ensina na escola, e também uma ideia assim que circula não só na academia, né? O professor reproduz conhecimento, o professor diz de novo o que já foi dito nos livros, diz de novo o que está no livro didático, e que é uma vocação. Né? O professor se aprende fazendo, porque você já nasceu para fazer isso. E quando a gente vai ler sobre didática da história, a gente tem algumas tendências que vão falar sobre a existência de um dito saber histórico escolar. Geralmente, quem fala sobre isso faz o ensino de história com o campo da educação, e vai para as teorias das ciências da educação e talvez um pouco da psicologia também. Esse lado me interessa bastante, porque eu gosto do que essas pessoas falam, porque eu acredito que elas são bastante propositivas e me ajudam a pensar, tanto quando eu era professora e estava na escola, quanto agora como formadora de professoras, como é que eu dialogo se tornando professor para ela se tornar professora. E, por outro lado, tem uma outra ideia, né, que circula, de didática da história, que se concentra mais em construir conexões epistemológicas com a ciência da história. E eu não consegui fazer isso ainda, mas quando eu penso em didática da história, eu penso que a gente tem que andar nesses dois lados. Acho que é importantíssimo que a gente tenha uma conexão direta com a história, com a epistemologia da ciência, da história mesmo, mas eu acho que quando a gente escreve, quando a gente pesquisa e quando a gente forma professores, do ponto de vista da didática da história, a gente tem que pensar em ser propositivo também, porque não se faz didática da história só em como a história se constrói como conhecimento, mas com pessoas, com estudantes, com professores que são gente, classe, cor, desejos, sonhos, ou não tem desejos e nem sonhos, enfim. Então, eu acho que a gente precisa pensar nesses dois campos, mas, obviamente, que eu não comungo de uma ideia de didática da história instrumental, em que a gente vá pensar em apenas métodos para ensinar melhor a história. Acho que a gente precisa pensar nas relações entre como é que a gente produz, constrói, divulga, etc., conhecimento histórico, e que essas que estão em relação, e nesses conflituosa ou não, produzindo conhecimento histórico. Acho que, para começar, é por aí. Ok, minha vez, então. Eu acho que a didática da história, ela é o resultado de todo o esforço que a gente faz para estabelecer uma relação comunicativa entre o professor de história e os seus alunos. O que vem mudando ao longo do tempo é como que nós vamos concebendo a natureza dessa relação comunicativa. Então, quando a gente fala, e até assim, muita gente, né, que não faz essas leituras, não faz essa discussão, entende didática da história como aquilo que a Carol mencionou, uma perspectiva instrumental, que é
como que eu me comporto na condição de professor para ensinar melhor. E aí seria vamos dizer assim, uma disciplina, principalmente do campo da educação, da pedagogia, que te ensinaria a ensinar melhor. Essa visão, ela não é mais atual, ela não é contemporânea, também na própria pedagogia. Só que ela deixou marcas muito fortes no campo da história. Então, quando a gente discute, né, nos programas que estudam história, que didática da história é uma reflexão importante para a própria ciência da história, as pessoas, né, os colegas historiadores não têm dificuldade de entender, porque eles ainda estão com aquela visão instrumental de que a didática da história é técnicas de ensino, e isso não seria objeto da história. Por que a gente acha que isso é objeto da história, objeto de reflexão da história? Exatamente porque a natureza da relação comunicativa entre o professor de história e o seu aluno, ela se modificou, né? Ela vai se alterando ao longo do tempo, ela vai tendo um processo de alteração ao longo do tempo que tem a ver com a mudança dos estudantes, a mudança do meio em que a gente vive, né, que é cada vez mais tecnificado, cada vez mais midiático, cada vez mais envolvido em redes sociais, etc. Então, a gente tem uma modificação da realidade, a gente tem uma modificação da teoria, né, para tentar entender como é que é esse processo comunicativo, e a gente tem uma modificação, enfim, da própria concepção do que vem a ser ensinar e aprender história. Então, eu diria que quando a gente vai dizer o que é, vai se preocupar com o que é a didática da história, nós estamos tentando fazer uma resposta a uma pergunta que também não sei se é epistemológica, ou se é uma taxonomia das disciplinas científicas. Taxonomia, para quem não lembra lá da biologia, é a divisão, né, dos seres vivos em reino, filo, classe, família, tal. É uma discussão que vai nesse sentido também. Afinal de contas, uma reflexão desse tipo, né, a tentativa de responder perguntas desse tipo, ela está onde? Eu acho que, assim, claramente, uma perspectiva técnica da didática da história, como estudo das técnicas de ensino, ela está claramente vinculada e circunscrita no campo da pedagogia e da educação. Entretanto, quando a gente começa a tentar entender, explicar e fazer propostas para melhorar essa relação, no sentido de entender a aprendizagem histórica, a gente tem um fenômeno que é muito complexo, porque ele não é só o resultado do ensino. A aprendizagem é o resultado de muitas coisas diferentes, e aí vai envolver sociologia, teoria da comunicação, vai envolver psicologia, vai envolver muitas coisas. E, ao mesmo tempo, vai envolver também para que a gente quer ensinar a história, que é uma discussão teórica da história, né? A partir do que e para onde, né? Com que direção, com que objetivo a gente quer ensinar a história. Isso vai acabar promovendo, então, um processo de mudança. A marca desse processo de mudança, ou dessa, né, situação de mudança, é uma coisa que a gente, né, o Rafael destaca bastante nas coisas que ele escreve, que é a ampliação do objeto. Ou seja, eu tenho novas necessidades sociais, no que se refere ao ensino e à aprendizagem, eu tenho novas situações na forma de compreender a pedagogia e a história, né, e isso vai obrigar que essa disciplina, que essa reflexão vá muito além de técnica de ensino e se precise se socorrer, né, se auxiliar de reflexões nos diversos campos para que a gente possa entender esse aluno. Em sala de aula mesmo, né, com os alunos da licenciatura em História, coloquei um desafio para eles, uma pergunta. Qual é o principal problema do ensino da história do Brasil? E nós chegamos na internet, nós chegamos na dificuldade de concorrer com, né, os divulgadores científicos, tanto os bons quanto os maus e os péssimos divulgadores científicos de história. Então, assim, a gente percebe que essa não é uma questão de técnica de ensino, mas de entender como que o aluno está aprendendo história, em que contexto social, midiático, internetico ele está se relacionando com a história. Nisso, eu acho que a didática da história, ela não é mais, né, não pode, nessa concepção, ela não pode mais ser pensada como alguma coisa que está dentro do campo da pedagogia, mas eu defendo que é um campo de estudos limítrofe entre a história e a pedagogia, e também na fronteira com outros campos do conhecimento. Então, eu não estou muito convencido de que isso seria, né, a didática da história seria hoje uma disciplina da história, da teoria da história. Penso mais como um campo limite mesmo, na fronteira da história com a educação, com a pedagogia,
e se auxiliando de diversos outros tipos de conhecimento. Bom, na minha opinião, a didática da história ela deve ser entendida como uma disciplina. Eu tenho entendido como uma disciplina própria da ciência histórica, uma disciplina acadêmica responsável por estabelecer uma investigação, tanto filosófica quanto empírica, da relevância social da história na vida dos homens e mulheres. Então, no caso, a didática da história está preocupada em investigar o modo como as estruturas de consciência com as quais os homens interpretam suas experiências no tempo, interpretam a experiência no passado, como essa estrutura de consciência produz alteração na forma de viver deles, na forma de agir, na forma de pensar o seu mundo, na forma de se entender quem sou eu, que identidade nós temos. Então, na verdade, a didática da história é uma disciplina que está preocupada em responder qual a relevância e a importância da história para a vida dos homens do presente. Ela faz um vínculo, então, com questões que muitas vezes estavam restritas somente aos estudos acadêmicos, os historiadores, que estavam preocupados com produção de história. Ela está preocupada com o que essa história que os historiadores produzem, ou outras histórias que são produzidas em outros espaços, tem a ver com pessoas que não são historiadoras. Né? O que uma prostituta, um catador de papel, um médico, um dentista, para que interessa história para essas pessoas? Por que elas precisam de história? Então, a didática da história é a disciplina que vai investigar, tanto filosoficamente, fazer uma reflexão filosófica sobre essa relevância da história para a vida das pessoas, quanto investigar empiricamente como isso ocorre, né? Quer dizer, como as pessoas se orientam na vida prática a partir da estrutura de consciência com as quais elas interpretam a experiência humana no tempo. E para isso também ela tem, além de uma investigação, ela tem essas funções, que eu acho que o Sérgio colocou bem, uma função normativa de definir para onde a gente quer, o que deveria ser ensinado, a partir de que normas, que valores, que tipo de sociedade nós queremos que essas narrativas históricas contribuam para fundarem, né? Para fundar, que tipo de sociedade essas narrativas históricas devem fundar. Quais narrativas históricas apontam para uma construção de uma sociedade fechada, autoritária, produzem orientações temporais tirânicas, esquemáticas? Quais narrativas históricas, por sua própria estrutura esquemática, simplista, produzem também orientações políticas simplistas, né? Então, a didática da história está preocupada com isso, como as histórias apresentam função para o presente. Nesse sentido, ela está além do ensino escolar da história. O ensino escolar da história é um dos campos principais, provavelmente o campo principal de intervenção no modo como a história hoje atua sobre a consciência e sobre o agir dos homens no presente. Mas nós temos vários outros campos que a didática da história também está preocupada e que interfere diretamente no campo da sala de aula. Por exemplo, o cinema, filmes históricos, discursos na internet que também são discursos históricos, jornais, discursos de políticos, igrejas, partidos, sindicatos, ou seja, todo o modo como a história circula publicamente na sociedade, tanto na escola, quanto na academia, quanto fora desses dois, nesse ambiente extra-acadêmico e nesse ambiente extra-escolar, as histórias orientam a vida das pessoas. Então, a didática da história é um momento, eu entendo como um momento que os historiadores, é um campo em que os historiadores saem da sua especialização, né, estão especializados produzindo histórias, história medieval, história antiga, os didáticos da história são aqueles que se especializam em tentar refletir sobre qual a importância e relevância dessas histórias produzidas por esses historiadores e por todas as outras histórias que circulam socialmente. Bom, para falar de didática da história, eu queria situar um pouco quais são as outras possibilidades que não a didática da história, porque quando a gente fala que a gente faz didática da história, a gente está se colocando em relação a outras possibilidades que existem e que existiram, né? Quando eu fiz a minha formação inicial para me tornar professor de história, simplesmente não existia didática da história aqui no Brasil. Ninguém falava disso nos anos 90,
O nome do campo, nessa época, a única opção que existia nos anos 90 era uma coisa chamada ensino de história, né? Que é a tradução do que os franceses chamam de enseignement de l'histoire. A gente ainda vinha dessa herança francesa do século XIX, de tudo que a gente faz tem que ser o que os franceses fazem e tal. Então tinha uma relação de colonização cultural mesmo. E isso que os franceses chamavam, porque essa tradição praticamente morreu na França, resultado da decadência do Império Francês e da decadência das universidades francesas. O que essa tradição defendia era que os historiadores definiam o que era a história e o nosso papel era fazer a transposição didática disso para a sala de aula, ou seja, nem os professores, nem os especialistas nesse ensino de história tinham qualquer poder sobre pautar que tipo de história seria ensinada. O historiador define isso e a gente cuida só da transposição, né? E eu abandonei essa tradição do ensino de história e fui para a didática da história porque eu entendo que é muito positiva essa ideia de que o papel de quem ensina história não é só pegar o que o historiador fez e enfiar na cabeça do aluno, mas discutir, inclusive, será que a história que eu preciso ensinar para o aluno na escola é essa mesma do historiador? Porque tem milhões de outras histórias que não são as dos historiadores. E elas são tão importantes, e às vezes mais importantes que as dos historiadores. Então, tem uma relação de poder aí, né? De colocar o professor de história da escola básica como alguém que tem poder sobre fazer seleção de conteúdos, né? De definir o que é relevante para o aluno dele e não ficar preso, subordinado a uma relação de poder com o historiador, né? Então, quando a didática da história surge, em oposição ao que se chamava até então de ensino de história, ela surge com essa possibilidade de ampliar o poder do professor, né? Tem uma outra coisa que eu acho muito bacana na proposta da didática da história, em oposição ao que se chamava de ensino de história, que é quem pensa o ensino de história não pode pensar só a escola, né? Porque tem toda uma circulação hoje em dia, né? No século XIX, quando se começou a ensinar a história de uma forma mais sistemática na escola, os alunos tinham acesso à história basicamente só dentro da escola, então não precisava se preocupar com o que está acontecendo fora da escola, porque só existia história dentro da escola. Na prática, era muito... Hoje em dia, o acesso ao conhecimento histórico se dá muito mais fora da escola do que dentro dela. Então, se você é um especialista em ensino de história que não entende o que está rolando fora da escola, você provavelmente tem muito pouco a dizer sobre o que acontece, né? Se você é um especialista que só se preocupa com o que está no livro didático, como que os alunos aprendem, você precisa estar atento. Para ser um especialista em didática da história, você tem que estar atento ao que está acontecendo, às narrativas históricas todas que estão em todos os lugares, no cinema, no teatro, na televisão, em milhões de lugares, né? Eu acho que essa é uma diferença, essas duas diferenças que eu citei da didática da história em relação às outras disciplinas, elas são importantes para a gente entender o que é isso e por que a gente diz que está fazendo didática da história. Começamos a parte da discussão? Uma proposta de pergunta para todo mundo seria a gente discutir o que a didática da história não é. A gente disse o que ela é, talvez a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o que ela não é. Legal. O que vocês acham? Acho ótimo. Eu acho que uma ideia inicial pode ser aquela expectativa, às vezes, que a gente tem quando está na formação inicial ou quando está procurando formação continuada, que é, eu tenho que ensinar os egípcios. Então, como é que eu ensino as dinastias, não sei o que lá, para sexto ano?
Acho que isso talvez seja um exemplo do que um pouco todos nós falamos ali, do que não é didática da história, né? Que é esse servir como um lubrificante, esse deslizamento do conhecimento que supostamente já foi elaborado e que está 100%, né, com os historiadores, e que só resta a nós, professores, descobrir como fazer para isso se tornar palatável para os estudantes. Eu tenho dúvidas sobre se didática da história seria uma das escolas possíveis dentro do campo da pesquisa e, enfim, da formação profissional sobre esse fenômeno geral do ensino e da aprendizagem de história. Eu tenho a impressão, e foi isso que eu falei também na minha apresentação, que se trata mais da definição de um campo mais amplo do que de uma forma específica de entender esse campo. Mas eu não tenho certeza se eu estou correto. Porque eu penso assim, o que eu preciso para formar uma escola de pesquisa e de formação profissional, etc., nesse âmbito do conhecimento e da prática social? Eu precisaria ter mais ou menos assim os mesmos autores, as mesmas metodologias de pesquisa, as mesmas propostas, né, ou pelo menos uma certa coerência entre elas. E eu vejo assim, não é isso que a gente pratica no Jedi. No Jedi você tem gente que está trabalhando com o Husserl, tem gente que está trabalhando com o Koselleck, tem gente que está trabalhando com o Piaget, tentando fazer a conversa de todo esse povo. Quer dizer, o que a gente faz, né, eu acho que o que a gente faz é didática da história, o grupo é grupo de estudos de didática da história, Jedi, o que a gente faz não vai no sentido de uma coerência, talvez no mau sentido da palavra, de autores e metodologias para orientar todo o grupo. Mas ele é, nesse sentido, ele é equívoco no sentido de muitas vozes. Então, você tem gente que vem de uma tradição da psicologia, você tem gente que vem de uma tradição dos estudos de mídia. Eu acho que esse é o tipo de coisa que refletiria exatamente de uma didática da história nesse sentido de objeto amplo. Eu concordo. Desculpa, talvez você pode falar. Não, eu concordo totalmente com você, Sérgio. Eu entendo também assim, a didática da história ela é um campo amplo de investigações preocupados com isso, como o modo como as histórias produzem orientação e como interferir nesse processo de produção de orientação das histórias. E dentro desse campo existem milhões de possibilidades de metodologias para estabelecer tanto a investigação quanto estabelecer determinados critérios de atuação, né? Quer dizer, é a mesma coisa, é muito parecido com o que a gente chama hoje de ensino de história, né? O ensino de história não é um campo amplo de pesquisa e de atuação de determinados profissionais, tanto da área de história quanto da educação, preocupados com isso. E existem várias metodologias, vários referenciais teóricos para orientar, e várias possibilidades de objetos específicos, de recortes, para estabelecer a investigação dentro desse campo amplo. Acho que a grande diferença aqui para o ensino de história é que a didática da história não está estabelecendo mais uma metodologia dentro do ensino de história. Está simplesmente chamando esse campo, que antes se chamava de ensino de história, de um campo mais amplo de investigação, na medida em que o ensino de história parece, ou pelo menos é compreendido assim socialmente, como um campo muito restrito a simplesmente as histórias que circulam no interior da escola. E a didática da história está preocupado em todos os tipos de história, dentro e fora da escola, né? Mas não é simplesmente uma nova metodologia, dentro disso cabem várias metodologias, vários recortes, vários referenciais teóricos, inclusive. O que eu ia falar é que isso que o Sérgio está chamando de uma, talvez, incoerência do grupo dele, eu acho que não é uma incoerência, mas tem a ver com a forma como a didática da história foi recebida no Brasil, né? A gente tem que lembrar que o termo didática da história foi inventada na Alemanha ocidental dos anos 70 e muito ligada ao contexto que existia na Alemanha dos anos 70 e que não existe mais, né? Então, mesmo a didática da história alemã, hoje não é mais o que ela era e não tem mais o contexto que ela tinha. Ela não tem mais a possibilidade de fazer o que ela fazia nos anos 70, nem na Alemanha, né?
nem os próprios alemães têm condições históricas de serem coerentes com a proposta original da didática da história alemã. Então, a gente muito menos. A gente não tem que se preocupar em ser coerente com eles, porque nem eles podem mais ser coerentes. Né? Teve uma mudança muito grande nesses 50 anos. E veja, não é só que mudou o mundo, mas muito do que funda a didática da história alemã não tem absolutamente nada a ver com o contexto brasileiro. Então, mesmo que a gente tivesse na mesma época, a gente não ia conseguir fazer o que eles propõem, porque tem contradições teóricas muito grandes, né? Assim, o que os alemães chamam de escola não tem nada a ver com o que a gente chama de escola. É outra instituição completamente diferente, né? O que os alemães chamam de mundo público tem nada a ver com o conceito de público e privado no Brasil, é outro conceito. Então também não dá muito para querer ficar preso, a gente precisa... eu acho importante a gente conhecer o que eles fazem, porque eles são uma referência mundialmente importante, mas eu acho que mesmo que a gente quisesse, não daria para ser muito fiel ao que eles propuseram. E eu acho que faz parte dessa coisa da brasilidade de absorver essas coisas que eles fizeram e dar um sentido que tenha utilidade, de fato, para a realidade brasileira. Né? Bom, aproveitando aí a questão que foi colocada pela Caroline, né? Eu acho que a didática da história, então, não pode ser compreendida como uma aplicação do conhecimento produzido pelos historiadores na sala de aula, na escola, né? Acho que é importante para professores porque na formação de professores, é muito comum, quando vai para a sala de aula, no estágio, o aluno já querer simplesmente transformar aquele conhecimento que foi produzido pelos historiadores, transpor esse conhecimento de forma mais simples para dentro da sala de aula, né? Então, acho que é importante firmar isso, né? Não é uma forma de simplesmente aplicar o conhecimento do historiador dentro da sala de aula. Pelo contrário, a didática da história implica um campo próprio de investigação e um campo próprio de produção de histórias, né? Quer dizer, no contexto da sala de aula ou em outros contextos, por exemplo, o contexto que a gente está fazendo aqui, produzindo discussões na internet, para a internet, nesse processo, nesse contexto específico, as histórias vão ser produzidas a partir dele, inclusive partindo das preocupações, né, próprias ali do universo onde você está, né, as carências de orientação dos alunos, os interesses que estão presentes naquele processo, as preocupações de uma história que a gente está produzindo para o presente, né, e para a orientação, para que a gente quer produzir essa história. Então, pensando no contexto de sala de aula, não é simplesmente pegar os cânones históricos que estão canonizados nos livros didáticos e, vamos lá, vou ter que explicar essa história aqui, essa história aqui, essa história aqui. Mas tentar pensar, a partir do contexto presente e do universo social em que a gente está inserido, quais os temas históricos são relevantes para transformar as estruturas de consciência e para produzir orientação nesse presente. Quais os conteúdos, como abordá-los para esse público, né? Então, a história que se produz é uma outra história, né? Mesmo que esteja respaldada cientificamente, essa é uma outra questão. A história produzida, ela precisa se resguardar, a didática da história precisa estar inserida a partir dos critérios científicos. Ela não está preocupada em fazer história, ela não quer fazer história sem fundamentação empírica, sem fundamentação teórica, mas ela não produz uma mesma história que os historiadores produzem quando estão simplesmente produzindo pesquisa. Eu acho que, em relação a isso que você estava falando, Rafael, por isso que eu acho importante, se eu sou professor de história, estou em formação, ou estou me formando professor de história, pensar como é que eu entendo, antes de entender o que eu espero da didática da história, o que é didática da história, o que eu entendo que é um professor de história, né? Então, se professor de história é alguém a quem cabe só reproduzir o que os historiadores fizeram, bom, quando eu estou no arquivo escrevendo historiografia, ali eu sou produtor de conhecimento. Ali eu estou fazendo história. Quando eu estou em sala de aula, já não sou mais, né?
Então, acho que para eu entender a didática da história dessa outra forma, como a gente está pensando aqui, convém um entendimento do que do que eu posso ser como professor de história. É isso aí. Muito obrigado a todos. Terminamos, então, nosso primeiro Hangout. Por favor, enviem sugestões de convidados e de temas para os próximos.